Com toda certeza, com o avanço das redes sociais, as informações chegam muito mais rápido para nós. Através aí de um rápido compartilhamento, você pode levar uma informação para muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas o problema aí são as fake news, né? As mentiras, as informações irresponsáveis que são passadas aí de pessoas para pessoas, e essa corrente aí lá no final acaba se tornando uma verdade. Eu vou mostrar para vocês hoje neste vídeo aqui mais uma dessas fake news. Jesus era casado ou não era casado? Vamos ver aí algumas informações que você vai conferir comigo depois da vinheta. Normalmente quando a gente vai tratar esse assunto aí, se Jesus era casado ou se Jesus não era casado, na realidade se Jesus era casado ou não, não vai modificar nada as escrituras, porque Jesus mesmo nunca ordenou o celibato. Quem ordenou o celibato aí foi a Igreja Católica. Já na Bíblia nós vemos que os apóstolos, os pastores, os bispos, os diáconos podem muito bem se casar. Quem criou aí o celibato foi a Igreja Católica, não é a Bíblia que ensina isso. Porém, ficaria muito estranho Jesus Cristo ser casado, sendo que ele sabia muito bem que ele iria partir, né? Ele iria morrer. Por que formar uma família, sendo que ele não ficaria muito tempo aqui nessa terra? Isso soaria um pouco estranho, mas o fato é, muitas pessoas têm divulgado aí que Jesus Cristo foi casado. Nós vemos isso em filmes, né? Vídeos conspiratórios. Mas será que Jesus Cristo realmente foi casado? E normalmente quando nós vamos ver ali as argumentações desses aí que dizem que Jesus Cristo foi casado, eles voltam ali a um papiro encontrado por volta de 2012. Esse papiro vai dizer, Jesus Cristo disse, é minha esposa. Então dizem essas pessoas aí, conspiracionistas, que Jesus foi casado por esse motivo. Mas já outros dizem que existem outros textos, há evangelhos apócrifos que mencionam a esposa de Jesus, sendo ali no caso Maria Madalena. Mas o fato é, esses papiros encontrados, esses textos, são datados por volta de século IV, século VI até o século IX. Então a primeira coisa que você deve se atentar ao ler artigos, ao assistir esses vídeos, é conferir qual é a datação desses manuscritos. E eles normalmente são ali do século IV para frente. E vale lembrar que existem muito mais manuscritos aí, em torno de 5.000 manuscritos do Novo Testamento já do primeiro século. E quando nós vamos tratar de evidências, fatos constatados, o que pesa mais? Pense aí, milhares de documentos antigos pra caramba, ou pouquinhos documentos bem recentes? Pense aí você mesmo. Qual que faz mais sentido? Qual que é mais verdadeiro? Milhares dizendo não ou alguns dizendo sim? E lembrando que esses aqui são recentes. Vale deixar aqui muito enfatizado que no primeiro século já havia inimigos do evangelho ou inimigos de Cristo. Os próprios gnósticos, que era uma seita muito comum da época, eles rechaçavam o cristianismo. Eles não conseguiam entender como é que um homem é um Deus ao mesmo tempo. Esses próprios gnósticos, eles tinham como comparativo que os humanos precisam de um homem e de uma mulher, ou seja, andar em par. Da mesma forma, Jesus Cristo deveria ter uma parceira. Isso é o natural da humanidade. Então, se ele fosse realmente um Deus, ele deveria ter uma parceira. E por anos foi levando aí essa ideia gnóstica, e provavelmente esse aí é uma das teses, né, de que eles foram os inimigos da verdade e criaram Maria Madalena aí como a esposa de Jesus. Outros já vão alegar que os próprios fariseus, né, ou saduceus, ou alguns escribas, então estes personificaram uma esposa de Jesus para que ele deixassem de ser divino. Mas outros não alegam nada, simplesmente foi colocado isso na história, registraram isso em alguns documentos e agora essas bobagens aí históricas foram virando verdades. Isso não é comum apenas no cristianismo, mas na própria história nós vemos aí bobagens, né? Até hoje a gente vê a discussão entre direita, esquerda, socialismo, comunismo, fascismo ou não. E se há complicações históricas aí,
Quem dirá lá no primeiro século, hein? A ideia de que Jesus casou e teve filhos vem de alguns manuscritos escritos vários séculos depois do tempo de Jesus. Esses manuscritos não são de confiança porque foram escritos muito tempo depois. Os manuscritos mais antigos que existem, sugerindo que Jesus era casado e teve filhos, foram escritos pelo menos 300 anos depois de Cristo, por pessoas que não tiveram nenhum contato com Jesus ou seus discípulos. Lembrando que os manuscritos bíblicos datam aí do primeiro século, hein? Depois de Cristo. Enquanto nós lemos aqueles livros lá no Novo Testamento, aquelas cartas, já existiam manuscritos ali do Novo Testamento. E o próprio livro de Apocalipse, por volta ali do ano 90, por ali, já existiam vários manuscritos do Novo Testamento. E João, como curiosidade, né? João era um apóstolo e ainda estava vivo. Existe apenas uma cópia antiga de cada manuscrito, que sugere que Jesus casou e teve filhos. Isso indica que não eram populares e podem ser fraudulentos. Por outro lado, existem dezenas de cópias antigas dos evangelhos. E outra coisa, quando nós vamos ler sobre esses manuscritos aí encontrados, há erros tanto gramatical e tanto histórica, como o nascimento de Jesus e a vida de Jesus. O que vale mais? Milhares de manuscritos tratando sobre a vida de Jesus e toda essa história batem perfeitamente? Ou um manuscrito que trata uma história completamente contraditória e ele está ali sozinho como evidência? Você prefere ficar com os milhares que a história bate perfeita? Ou uma meia dúzia ali de textos estranhos quando é comparado ali com o Novo Testamento? E são muito mal interpretados. Quando vai ler esses manuscritos, nem diz claramente que Jesus era casado e teve filhos. Muitos desses não diz isso. É o leitor que interpreta dessa forma. E lendo mais esses artigos ou assistindo esses vídeos dizendo que Jesus era casado, a gente vê que é mais uma história contada para vender livros ou grandes descobertas arqueológicas, né, para a pessoa ali ficar conhecido, e dá muito mais trabalho para comprovar que esses poucos manuscritos são verdadeiros, são autênticos, do que os milhares de cópias do Novo Testamento, os manuscritos majoritários que nós conhecemos aí, de uma história bem contada, linha cronológica perfeita, uma ótima hermenêutica e exegese, contrapondo apenas ali uma meia dúzia de textos que são totalmente duvidosos, viu? Mas o fato é que as pessoas que não querem crer na Bíblia, preste atenção, as pessoas que não querem crer na Bíblia, convenientemente ficam com essas poucas unidades desses pseudos evangelhos aí do século 3, 4, 5, 6 até 9, mas preferem ficar com esses poucos do que com os milhares de manuscritos do Novo Testamento. É o evangelho da conveniência novamente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar alguma coisa, compartilhar, que ajuda aí no engajamento do nosso canal. Fiquem todos com Deus e nós vemos nos próximos vídeos. Até mais!